Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 5, novembro 1862, volume 11, primeira parte. Viagem Espírita em 1862. Acabamos de fazer uma visita a vários centros espíritas da França, lamentando que o tempo não nos tenha permitido ir a toda parte onde nos haviam convidado, nem prolongar nossa visita a cada localidade, tanto quanto desejávamos, dada a acolhida simpática e fraterna recebida em toda a parte. Durante uma viagem de mais de 6 semanas e um percurso de 693 léguas, estivemos em 20 cidades e assistimos a mais de 50 reuniões. O resultado nos deu uma grande satisfação moral sob o duplo aspecto das observações colhidas e da constatação dos imensos progressos do Espiritismo. O relato dessa viagem, que compreende principalmente as instruções por nós dadas nos vários grupos, é muito extenso para ser publicado na revista, pois absorveria quase 2 números. Fazemos uma separata do mesmo formato a fim de, caso necessário, a ela ser anexado. Em nosso percurso, fomos visitar os possessos de Moslin na Saboia. Ali também recolhemos importantes observações muito instrutivas sobre as causas e o modo da obsessão em todos os graus, corroboradas por casos idênticos e isolados, visto em outras localidades e sobre os meios de combate. Isto será objeto de um artigo especial e desenvolvido, que pretendíamos publicar neste número. Como o tempo não nos permitiu terminá-lo, adiamo-lo para o próximo número. Aliás, só terá a ganhar, porque feito com menos precipitação. Aliás, vários fatos recentes vieram esclarecer o assunto, abrindo um horizonte novo à patologia. O artigo responderá a todos os pedidos de esclarecimentos que frequentemente nos fazem em casos análogos. Parece-nos indicado aproveitar esta circunstância para retificar uma opinião que se nos afigurou muito generalizada. Várias pessoas, principalmente na província, tinham pensado que o custo destas viagens corria por conta da Sociedade de Paris. Tivemos que explicar esse erro sempre que se apresentou. Aos que pudessem ainda pensar assim, lembramos o que foi dito em outra ocasião, número de junho de 1862, que a sociedade se limita a cobrir as despesas correntes e não possui reservas. Para que pudesse constituir um capital, teria que visar o número. É o que não faz, nem quer fazer, pois seu objetivo não é a especulação e o número não dá importância aos seus trabalhos. Sua influência é toda moral e o caráter de suas reuniões dá aos estranhos a ideia de uma assembleia grave e séria. Este, o seu mais poderoso meio de propaganda. Assim, não poderia ela prover semelhante despesa. Os gastos de viagem, como todos os que necessitam as nossas relações para o espiritismo, são cobertos por nossos recursos pessoais e nossas economias, acrescidas do produto de nossas obras, sem o que ser-nos-ia impossível enfrentar todos os encargos consequentes da obra que empreendemos. Digo isto sem vaidade, mas unicamente em homenagem à verdade e para edificação dos que imaginam que entesouramos. Aos nossos correspondentes. Ao regressar, encontramos tal volume de correspondência que seria preciso um mês inteiro para responder
sem nos ocuparmos de mais nada. Considerando que diariamente vem um novo contingente, sem prejuízo das ocupações correntes e obrigatórias, compreender-se-á a impossibilidade material de nos lançarmos a esse trabalho. Dissemos e repetimos-lo ainda, estamos longe de nos lastimarmos pelo número de cartas que nos escrevem, desde que provam a imensa extensão que toma a doutrina e o ponto de vista moral e filosófico sob que é encarada onde quer que penetre. São preciosos arquivos para o Espiritismo. Contudo, mais uma vez, somos forçados a pedir indulgência pelo atraso da resposta. Só este trabalho absorveria o tempo de 2 pessoas, e nós somos só. Daí resulta que muitas coisas sofrem e acarretam demora na publicação de várias obras anunciadas. Esperamos que, em tempo, teremos uma colaboração permanente e assídua, a fim de que tudo possa marchar bem. Os Espíritos nolo prometeram. E enquanto esperamos, não há alternativa. É preciso retardar a correspondência ou os outros trabalhos que aumentam à medida que cresce a doutrina. Os mistérios da Torre de São Miguel em Bordeaux. História de uma múmia. Nos subterrâneos da Torre de São Miguel em Bordeaux, há um certo número de cadáveres mumificados que parece não remontam a mais de 2 ou 3 séculos e que certamente ficaram naquele estado pela natureza do solo. São uma das curiosidades da cidade que os estranhos não deixam de visitar. Todos os corpos têm a pele pergaminhada. Na maioria, estão conservados de maneira a permitir distinguir os traços do rosto e a expressão fisionômica. Alguns têm as unhas de uma frescura notável. Outros conservam restos das roupas e até rendas finas. Entre essas múmias, uma em particular chama a atenção. É a de um homem cujas contrações do corpo, do rosto e dos braços, levados à boca, não deixam dúvida quanto ao gênero de morte. É evidente que foi enterrado vivo e morreu nas convulsões de terrível agonia. Um jornal de Bordeaux publica um romance-folhetim sob o título de Mistérios da Torre de São Miguel. Só conhecemos a obra de nome e pelos cartazes pregados nos muros da cidade, representando o subterrâneo da torre. Assim, não sabemos em que espírito foi concebido, nem a fonte onde o autor coligiu os fatos que descreve. O que vamos referir, ao menos, tem o mérito de não ser fruto da imaginação humana, pois vem diretamente do além-túmulo, o que talvez faça rir o autor em questão. Como quer que seja, cremos que o relato não é um episódio dos menos chocantes dos dramas passados naquele lugar. Será lido pelos espíritas com tanto mais interesse quanto encerra um profundo ensinamento. É a história de um homem enterrado vivo e de 2 outras pessoas ligadas ao caso, obtida numa série de evocações feitas na Sociedade Espírita de Saint-Jean d'Angély, em agosto último, e que nos contaram quando por lá passamos. No que concerne à autenticidade dos fatos, falaremos na observação que fecha o assunto. Saint-Jean d'Angély, 9 de agosto de 1862. Médium Senhor Del, pela Tipologia. 1. Pergunta ao guia protetor. Podemos evocar o espírito que animou o corpo que se vê no subterrâneo da Torre de São Miguel de Bordeaux, o qual parece ter sido enterrado vivo?
Sim, e que isto sirva de ensinamento. 2. Evocação. O Espírito se manifesta. 3. Poderíeis dizer o vosso nome quando animáveis o corpo de que falamos? Guillaume Roman. 4. Vossa morte foi uma expiação ou uma prova escolhida a fim de progredir? Meu Deus, por que na tua bondade seguir a tua sagrada justiça? Sabeis que a expiação é sempre obrigatória e quem cometeu um crime não a evita. Eu estava neste caso. Tudo está dito. Após um sofrimento, cheguei a reconhecer meu erro e experimento o arrependimento necessário para me achar em graça ante o Eterno. 5. Podeis dizer qual o vosso crime? Eu havia assassinado minha mulher em seu leito. 10 de agosto, médium, senhora Guima Reman, pela escrita. 6. Quando antes da reencarnação acolheste o gênero de provas, sabias que seríeis enterrado vivo? Não, apenas sabia que devia cometer um crime odioso que encheria minha vida de remorsos causticantes e que a vida terminaria em dores atrozes. Em breve reencarnarei. Deus teve piedade de minha dor e meu arrependimento. Observação. A frase sabia que devia cometer um crime é explicada nas perguntas 30 e 31. 7. A justiça perseguiu alguém pela morte de vossa esposa? Não. Acreditaram numa morte súbita. Eu a tinha sufocado. 8. Que motivo vos levou a este ato criminoso? O ciúme. 9. Foi por engano que vos enterraram vivo? Sim. 10. Lembrai-vos dos instantes da morte? É algo de horrível, impossível de descrever. Imaginai estar numa cova com 10 pés de terra em cima, querer respirar, faltar o ar, querer gritar, estou vivo, e sentir a voz abafada, ver-se morrer e não poder pedir socorro, sentir-se cheio de vida e riscado do sol dos vivos, ter sede e não poder saciá-la, sentir as dores da fome e não poder pará-la. Numa palavra, morrer numa raiva de danado. 11. Naquele momento pensastes que era o momento da punição? Nada pensei. Morri enraivecido, batendo nas paredes do caixão e querendo viver a todo custo. Observação. A resposta é lógica e justificada pelas contorções em que deve ter morrido quando se examina o cadáver. 12. Ao se desprender, vosso espírito viu o corpo de Guillaume Renan? Logo depois da morte, eu me via na terra. 13. Quanto tempo ficastes neste estado, isto é, com o espírito ligado ao corpo, mas não o animando? De 15 a 18 dias. 14. Quando foi possível deixar o corpo onde vos encontrastes? Vi-me cercado por uma porção de espíritos, como eu, cheios de dor. Não ousamos levantar para Deus o coração, ainda ligado à terra e desesperançado de receber o perdão. Observação. Ligado ao corpo e sofrendo ainda as torturas dos últimos instantes, pois se achava entre espíritos sofredores, desesperando do perdão, não é o inferno
com o choro de ranger de dentes? Será necessário construir um forno em chamas e tridentes? Como é sabido, a crença na perpetuidade dos sofrimentos é um dos castigos infligidos aos espíritos culposos. Tal estado durará enquanto os espíritos não se arrependerem, e durará sempre se nunca se arrependerem, pois Deus só perdoa ao pecador arrependido. Desde que o arrependimento lhe entre no coração, um raio de esperança deixar-lhe-á entrever a possibilidade de um termo a seus males. Mas não basta o simples arrependimento. Deus quer a expiação e a reparação. E é pelas reencarnações que Deus dá aos espíritos imperfeitos a possibilidade da melhora. Na praticidade, eles tomam resoluções que tentam executar na vida corpórea. É assim que, em cada existência, deixando algumas impurezas, gradativamente se aperfeiçoam e dão um passo à frente para a felicidade eterna. Jamais lhes é fechada a porta da felicidade, que atingem num tempo mais ou menos longo, conforme a vontade e o trabalho que fizerem sobre si mesmos para melhorarem. Não se pode admitir a onipotência de Deus sem a presciência. Assim sendo, pergunta-se por que Deus, ao criar uma alma, sabendo que devia falir sem poder erguer-se, atirou do nada para voltá-la a tormentos eternos? Quais então criar almas infelizes? Tal proposição é inconciliável com a ideia de bondade infinita, que é um de seus atributos essenciais. De duas, uma. Ou o sabia ou não o sabia. Se não o sabia, não é onipotente. Se o sabia, não é justo nem bom. Ora, tirar uma parcela do infinito de seus atributos é negar a divindade. Ao contrário, tudo se concilia com a possibilidade de deixar o espírito reparar suas faltas. Deus sabia que, em virtude de seu livre-arbítrio, o espírito faliria, mas também sabia que se ergueria. Sabia que, tomando o caminho errado, retardaria o seu término, mas que, mais cedo ou mais tarde, chegaria. E é para fazê-lo chegar mais depressa que multiplica os avisos sobre o caminho. Será mais culpado se os não escutar e merece o prolongamento das provas. Qual a mais racional das duas doutrinas? Allan Kardec. 11 de agosto. 15. Nossas perguntas vos seriam desagradáveis? Isto me lembra pungentes recordações, mas agora que pelo arrependimento entrei em graça, sinto-me feliz por dar minha vida como exemplo, a fim de premunir os irmãos contra as paixões que poderiam arrastá-los como a mim. 16. Comparado com o de vossa esposa, vosso gênero de morte nos leva a supor vos tenha sido aplicada a pena de talião, e que em vós se realizaram as palavras do Cristo. O que fere com a espada, morrerá pela espada. Quereis dizer como sufocastes a vossa vítima? Em seu leito, como disse, entre dois travesseiros, depois de haver aplicado uma mordaça para que não gritasse. 17. Tinheis boa reputação entre os vizinhos? Sim, era pobre, mas honesto e estimado. Minha mulher também era de uma família honrada. Foi uma noite em que o ciúme me deixara acordado, que vi sair um homem de seu quarto. Louco de raiva, não sabendo o que fazia, tornei-me culpado do crime que revelei. 18. Reviste a esposa no mundo espírita?
Foi o primeiro espírito que me apareceu como que para censurar meu crime. Eu a vi durante muito tempo, também infeliz. Só depois que foi decidida a minha reencarnação é que me livrei de sua presença. Observação. A visão contínua das vítimas é um dos castigos mais comumente infligidos aos espíritos criminosos. Os que mergulham nas trevas, o que é muito frequente, nem sempre podem escapar. Nada vem senão aquilo que lhes lembra o crime. 19. Pedistes perdão? Não. Nós fugíamos continuamente um do outro e nos encontrávamos sempre frente a frente para nos torturarmos reciprocamente. 20. Contudo, no momento do arrependimento, tivestes que lhe pedir perdão? Desde que me arrependi, não a vi mais. 21. Sabeis onde se acha ela agora? Não sei o que lhe aconteceu, mas ser-vos-á fácil vos informardes com São João Batista, vosso guia espiritual. 22. Quais foram os vossos sofrimentos como espírito? Estava rodeado de espíritos desesperados. Supunha jamais sair desse estado infeliz. Nenhum clarão de esperança brilhava para minha alma endurecida. A visão da vítima coroava o meu martírio. 23. Como chegastes a um estado melhor? Do meio de meus irmãos de desespero, certo dia, vislumbrei um fim, que logo compreendi só poder atingir pelo arrependimento. 24. Qual foi aquele fim? Deus, do qual, malgrado seu, todos têm uma ideia. 25. Já dissestes 2 vezes que iríeis reencarnar. Seria indiscrição perguntar que gênero de prova escolhestes? A morte recolherá todos os seres que me são caros, e eu sofrerei as mais abjetas moléstias. 26. Sois feliz agora? Relativamente sim, pois entrevejo um termo aos sofrimentos. Realmente, não. 27. Do momento em que caístes em letargia até o despertar, vistes ou ouvistes o que se passava em redor? Sim, mas tão vagamente que parecia um sonho. 28. Em que ano morrestes? Em 1612. 29. A São João Batista. Certamente, G. Remon não foi obrigado a confessar o crime em nossa evocação? Isso parece resultar de sua primeira resposta, na qual fala de justiça de Deus. Sim, foi forçado, mas se resignou de boa vontade, pois viu um meio a mais de agradar a Deus, servindo aos vossos estudos. 30. Certamente o espírito enganou-se quando, na sexta resposta, disse: apenas sabia que devia cometer um crime odioso. Provavelmente sabia estar exposto a cometer um crime, mas, tendo o livre-arbítrio, bem podia resistir à tentação. Ele explicou-se mal, deveria ter dito. Sabia que minha vida estaria cheia de remorsos. Era livre de escolher o gênero de prova. Ora, para sentir remorsos, é preciso admitir que cometesse uma ação má. 31. Não poderia admitir-se que só tivesse tido o livre-arbítrio no estado de erraticidade, escolhendo tal ou qual prova, mas que, uma vez escolhida esta, como encarnado, não mais teria liberdade de não cometer a ação e, assim, necessariamente, o crime deveria ser cometido? Ele podia evitá-lo, podia,
pôs resistir, mas as paixões o arrastaram. Observação. É evidente que o espírito não se tenha bem dado conta de sua situação. Tinha confundido a prova, isto é, a tentação de fazer, com a ação. E como sucumbiu, acreditou numa ação fatal por si próprio escolhida, o que não seria racional. O livre-arbítrio é o mais belo privilégio do espírito humano. É uma prova brilhante da justiça de Deus que torna o espírito árbitro de seu destino, pois que de si depende abreviar o sofrimento ou prolongá-lo pelo endurecimento e pela má vontade. Supor possa ele perder a liberdade moral como encarnado seria tirar-lhe a responsabilidade de seus atos. Pode ver-se por aí, após maduro exame, que se não devem admitir certas respostas dos espíritos quando não se conformam com a lógica em todos os pontos. Allan Kardec. 32. Devemos supor possa um espírito escolher como prova uma vida de crimes desde que tenha escolhido o remorso, que não é mais que a consequência da infração da lei divina? Ele pode escolher a prova e a ela expor-se, mas, tendo o livre-arbítrio, também pode falir. Assim, G. Reman tinha escolhido uma vida cheia de desgostos domésticos que suscitaram a ideia do crime, que devia encher-lhe a vida de remorsos se o realizasse. Quis, pois, tentar essa prova para tentar sair vitorioso. Vossa linguagem está tão pouco em harmonia com a maneira de se comunicarem os espíritos que, por vezes, acontece, devam ser retificadas certas frases dadas pelos médiuns, sobretudo quando intuitivos. Pela combinação dos fluidos, nós lhe transmitimos as ideias que traduzem mais ou menos bem, conforme seja mais ou menos fácil a combinação entre o fluido do nosso perispírito e o fluido animal do médium. Senhora Reman, 12 de agosto. 33. A São João. Poderíamos evocar o espírito da esposa de G. Reman? Não, ela está encarnada. 34. Na Terra? Sim. 35. Se não a podemos evocar como espírito errante, poderíamos fazê-lo como encarnada? E não poderíeis dizer-nos quando está dormindo? Podeis fazê-lo neste momento, pois as noites para esse espírito são os dias para vós. 36. Evocação do espírito da senhora Reman. O espírito se manifesta. 37. Lembrai-vos da existência em que fostes a senhora Reman? Sim. Por que me recordar minha vergonha e minha infelicidade? 38. Se estas perguntas vos fazem sofrer, nós pararemos. Eu vô-lo peço. 39. Nosso objetivo não é vos fazer sofrer. Não vos conhecemos e talvez jamais vos conheçamos. Queremos apenas fazer estudos espíritas. Meu espírito está tranquilo. Por que agitá-lo com penosas lembranças? Não podeis fazer estudos com espíritos errantes? 40. A São João. Devemos cessar as perguntas que parece despertam neste espírito uma lembrança dolorosa? Eu vô-lo aconselho. É ainda uma criança e a fadiga do seu espírito teria uma penosa reação sobre o corpo. Aliás, seria mais ou menos a repetição do que disse o seu marido. 41. G. Reman
e sua esposa se perdoaram reciprocamente? Não. Para isso é preciso que cheguem a um mais alto grau de perfeição. 42. Se os dois espíritos se encontrassem na Terra como encarnados, que sentimentos experimentariam reciprocamente? Apenas antipatia. 43. Se Gehremon revisse como visitante o seu corpo na caverna de Saint-Michel, experimentaria uma sensação desconhecida pelos outros curiosos? Sim, mas tal sensação parecer-lhe-á muito natural. 44. Ele reviu seu corpo desde que foi retirado da terra? Sim. 45. Quais foram as suas impressões? Nulas. Sabeis bem que, desprendidos de seu invólucro, os espíritos veem as coisas daqui de baixo de modo diverso dos encarnados. 46. Poderíamos obter alguns informes sobre a posição atual da senhora Reman? Perguntai. 47. Qual é hoje o seu sexo? Feminino. 48. Seu país natal? Está nas Antilhas, como filha de um rico negociante. 49. As Antilhas pertencem a várias nações. Qual a sua? Mora em Havana. 50. Poderíamos saber o seu nome? Não o pergunteis. 51. Qual a sua idade? 11 anos. 52. Quais serão as suas provas? A perda da fortuna, um amor ilegítimo e sem esperança, junto à miséria e a duros trabalhos. 53. Dizeis um amor ilegítimo. Amará talvez seu pai, o irmão ou um dos seus? Ela amará um homem consagrado a Deus, só e sem esperança de correspondência. 54. Agora que conhecemos as provas desse espírito, se o evocássemos uma vez ou outra durante o sono, em seus dias infelizes, não poderíamos dar alguns conselhos para restaurar sua coragem e fazê-la esperar em Deus? Isto influiria sobre as resoluções que tomasse em vigília? Muito pouco. Essa jovem já tem uma imaginação de fogo e uma cabeça de ferro. 55. Dissestes que no país em que vive as noites são os dias para nós. Ora, entre Havana e Saint-Jean d'Angely, a diferença é de apenas 5 horas e meia. Como neste momento da evocação são 2 horas, em Havana deveriam ser 8 horas e meia da manhã. Ora, ela cochilava ainda quando a evocastes, ao passo que despertastes há bastante tempo. Naquelas regiões, dorme-se tarde, quando se é rico e se tem o que fazer. Observação. Desta evocação ressaltam vários ensinamentos. Se na vida exterior de relação o espírito encarnado não se recorda de seu passado, lembra-se quando desprendido no sono. Não há, pois, solução de continuidade na vida do espírito que, nos momentos de emancipação, pode lançar um olhar retrospectivo sobre suas existências anteriores e disso trazer uma intuição que poderá dirigi-lo quando em vigília. Em diversas ocasiões, ressaltamos os inconvenientes que, em vigília, apresentaria a lembrança precisa do passado. Essas evocações nos fornecem um exemplo. Foi dito que, se Gehremon e sua esposa se encontrassem, experimentariam um recíproco sentimento de antipatia, que seria se lembrassem das antigas relações. O ódio entre si despertaria inevitavelmente.
em vez de dois seres apenas antipáticos ou indiferentes, um para o outro, talvez fossem inimigos mortais. Com sua ignorância, são mais eles mesmos e marcham mais livremente ao novo caminho a percorrer. A lembrança do passado os perturbaria, humilhando-os aos seus próprios olhos e aos dos outros. O esquecimento não lhes faz perder o fruto da experiência, porque nascem com aquilo que adquiriram em inteligência e moralidade. São aquilo que se fizeram. Isto lhes é um novo ponto de partida. Se com as novas provas que Gehrman terá que sofrer, se aliasse a lembrança das torturas da derradeira morte, seria um suplício atroz que Deus quis evitar, lançando um véu sobre o passado. Allan Kardec. Jacques Nolin, 15 de agosto. 56. A São João. Podemos evocar o cúmplice da senhora Reman? Sim. 57. Evocação. O Espírito se manifesta. 58. Jurai em nome de Deus que sois o Espírito do que foi rival de Reman? Jurarei em nome de tudo o que quiserdes. Jurai em nome de Deus. Juro em nome de Deus. 59. Parece que não sois um espírito muito adiantado. Cuidai dos vossos negócios e deixai que me vá. Observação. Como não há portas fechadas para os espíritos, se este pede que o deixem ir, é que é um poder superior o obriga a ficar, certamente para a sua instrução. 60. Ocupamo-nos dos nossos negócios porque queremos saber como, na outra vida, a virtude é recompensada e o vício castigado. Sim, caríssimo, cada um recebe recompensa ou punição conforme as obras. Tratai, pois, de andar direito. 61. Vossas fanfarronadas não nos intimidam. Temos confiança em Deus, mas pareceis ainda muito atrasado. Como antes, sou sempre o João Grande. 62. Então não podeis responder seriamente a perguntas sérias? Ó gente séria, por que vos diriges a mim? Estou sempre mais disposto a rir do que a filosofar. Sempre gostei da boa mesa, das mulheres agradáveis e do bom vinho. 63. Ao anjo da guarda do médium. Podeis dar-nos alguns informes sobre este espírito? Não é suficientemente adiantado para vos dar boas razões. 64. Haveria perigo em entrar em comunicação com ele? Poderíamos induzi-lo a melhores sentimentos? Seria mais proveitoso para ele do que para nós. Tentai. Talvez possais decidi-lo a encarar as coisas de outro ponto de vista. 65. Ao espírito. Sabeis que o espírito deve progredir? Que deve, por encarnações sucessivas, chegar até Deus, de quem pareceis muito afastado? Jamais havia pensado nisto. E como estou longe, não quero empreender tão longa jornada. Observação. Eis aqui um espírito que, em razão de sua leviandade e pouco adiantamento, não se preocupa com a reencarnação. Quando lhe chegar o momento de tomar uma nova existência, que escolha poderá fazer? Evidentemente, uma escolha em relação aos seus hábitos e seu caráter, a fim de gozar e não com as vistas a espiar, até que seu espírito se ache bastante desenvolvido para lhe compreender as consequências. É a história do menino inexperiente que se atira esturdiamente a todas as aventuras e que faz experiência às próprias custas.
Lembremos aqui que, para os espíritos atrasados, incapazes de fazer uma escolha com o conhecimento de causa, há encarnações obrigatórias. Allan Kardec. 66. Conheceste G. Remon? Sim, na verdade, um pobre diabo. 67. Suspeitastes que ele houvesse assassinado a esposa? Eu era um pouco egoísta e me ocupava mais de mim que dos outros. Quando soube de sua morte, chorei sinceramente, mas não procurei a causa. 68. Qual era, então, a vossa posição? Eu era um simples chefe de portaria do tribunal, um salta-pocinhas, como dizeis hoje. 69. Depois da morte daquela senhora, pensastes nela alguma vez? Mas não me lembreis tudo isso. 70. Não queremos vô-lo recordar, porque pareceis melhor do que demonstrais. Pensei muito, algumas vezes, mas como era naturalmente despreocupado, sua lembrança passava como um relâmpago sem deixar traços. 71. Qual era o vosso nome? Sois muito curiosos. Se não fosse forçado, já vos teria deixado com a vossa moral e os vossos sermões. 72. Viveis num século religioso. Então nunca orastes por aquela mulher amada? É isso mesmo. 73. Revistes G. Remon e sua esposa no mundo dos espíritos? Fui encontrar a rapaziada como eu, e quando aqueles chorões queriam mostrar-se, eu lhes voltava as costas. Não gosto de me comover e... 74. Continuai. Não sou tão falador quanto vós. Ficarei nisto, se quiserdes. 75. Sois feliz hoje? Por que não? Divirto-me em pregar peças aos descuidados que julgam tratar com bons espíritos. Desde que se ocupam conosco, nós pregamos boas peças. 76. Isto não é felicidade. A prova de que não sois feliz é que dissestes que fostes forçado a vir. Ora, não há felicidade em fazer aquilo que nos desagrada. A gente não tem sempre superiores? Isto não impede de ser feliz. Cada um busca a sua felicidade onde a encontrar. 77. Com algum esforço, sobretudo pela prece, poderíeis atingir a felicidade daqueles que vos comandam? Não pensei nisto. Vós ireis tornar-me ambicioso. Não me enganais? Não ireis inquietar à toa o meu pobre espírito. 78. Não vos enganamos. Trabalhai pelo vosso avanço. É preciso muito sacrifício. Eu sou preguiçoso. 79. Quando se é preguiçoso, pede-se ajuda a um amigo. Então nós vos ajudaremos orando por vós. Orai então para que eu mesmo me decida a orar. 80. Oraremos, mas orai também. Credes que se eu orasse ganharia ideias no sentido das vossas? 81. Sem dúvida, mas orai do vosso lado. Nós vos evocaremos na quinta-feira, 21, para ver o progresso que tiverdes feito e vos dar conselhos, caso concordeis. Então, até logo. 82. Agora quereis dar o vosso nome? Jacques Nulan. No dia seguinte, o espírito foi evocado novamente e foram feitas perguntas a respeito da senhora Remon. Suas respostas, pouco edificantes, foram do gênero das primeiras.
Consultado, São João respondeu: Enganastes-vos perturbando este espírito e nele despertando suas antigas paixões. Teria sido melhor esperar o dia marcado. Ele se achava em nova perturbação. Vossa evocação o havia lançado em ideias de outra ordem, completamente diversas das suas ideias habituais. Ainda não tinha podido tomar uma decisão firme, posto se dispusesse a experimentar a prece. Esperai até o dia marcado. Daqui até lá, se escutar os bons espíritos que vos querem ajudar nas boas obras, podereis dele obter alguma coisa. Quinta-feira, 21, 83. A São João. Depois da última evocação, Jacques Nolin emendou-se. Ele orou e a luz se fez para a sua alma. Agora acredita que está destinado a tornar-se melhor e se dispõe a trabalhar. 84. Que caminho devemos tomar em seu interesse? Perguntai-lhe pelo estado atual de sua alma e fazei-o olhar para si mesmo, a fim de que se dê conta da mudança. 85. A Jacques Nolin. Refletistes conforme prometestes e podeis dizer qual é hoje a vossa maneira de encarar as coisas? Antes de tudo, quero vos agradecer. Poupaste-me muitos anos de cegueira. Desde alguns dias compreendo que Deus é o meu objetivo, que devo fazer todo o esforço para me tornar digno a Ele chegar. Abre-se para mim uma nova era. As trevas se dissiparam e agora vejo o caminho a seguir. Tenho o coração cheio de esperança e sou sustentado pelos bons espíritos que vêm em auxílio aos fracos. Vou seguir esta nova via, na qual já encontrei tranquilidade e que me deve levar à felicidade. 86. Éreis realmente feliz como dissestes? Eu era muito infeliz, vejo-o agora. Mas eu me sentia feliz como todos aqueles que não olham para cima. Não pensava no futuro. Ia, como na terra, um ser despreocupado, não me dando ao trabalho de pensar seriamente. Oh, como deploro a cegueira que me fez perder um tempo precioso. Vós ganhastes um amigo, não o esqueçais. Chamai-me quando quiserdes e, se puder, virei. 87. Que pensam de vossa disposição os espíritos com os quais vos reunis habitualmente? Zombam por ter escutado os bons espíritos cuja presença e conselhos nós detestávamos. 88. Seria permitido que fosseis vê-los? Agora só me ocupo do meu progresso. Aliás, os bons anjos que velam por mim e me cercam de cuidados não me permitem mais olhar para trás, senão para me mostrarem o meu aviltamento. Observação. Indubitavelmente, não há qualquer meio material de constatar a identidade dos espíritos que se manifestaram nas evocações acima. Assim, não o afirmaremos de maneira absoluta. Fazemos estas reservas para os que creem que aceitamos cegamente tudo quanto vem dos espíritos. Pecamos antes por um excesso de desconfiança. É que nos devemos guardar de dar como verdade absoluta aquilo que não pode ser controlado. Ora, na ausência de provas positivas, devemos limitar-nos a constatar a possibilidade e buscar as provas morais, em falta de provas físicas. Do fato em questão, as respostas têm um caráter evidente de probabilidade e, sobretudo, de alta moralidade. Não há contradições nenhuma dessas faltas lógicas que se chocam o bom senso e delatam o embuste.
Tudo se liga e se encadeia perfeitamente. Tudo concorda com o que a experiência já demonstrou. Pode, pois, dizer-se que a história é ao menos verossímil, o que já é muito. O que é certo é que não se trata de um romance inventado pelos homens, mas de uma obra mediúnica. Se fosse uma fantasia de espíritos, não viria senão de um espírito leviano, pois os espíritos sérios não se divertem em fazer contos e os levianos sempre deixam perceber o seu objetivo. Acrescentemos que a Sociedade Espírita de Saint-Jean-de-Gilly é um dos centros mais sérios e melhor dirigidos que já vimos e constituída por pessoas tão recomendáveis pelo caráter quanto pelo saber e que, se pode dizer, levam o escrúpulo ao excesso. Ela pode ser julgada pela sabedoria e pelo método com que as perguntas são apresentadas e formuladas. Assim, todas as comunicações ali obtidas atestam a superioridade dos espíritos que se manifestam. As evocações acima foram feitas em excelentes condições, tanto para o meio quanto para a natureza dos médiuns. Para nós, é, pelo menos, uma garantia de sinceridade absoluta. Acrescentaremos que a veracidade do relato foi atestada da maneira mais explícita pelos melhores médiuns da Sociedade de Paris. Olhando a coisa apenas do ponto de vista moral, apresenta-se grave questão. Eis dois espíritos, Raymond e Nulin, tirados de sua situação e trazidos a melhores sentimentos pela evocação e pelos conselhos dados. Pode perguntar-se se teriam continuado infelizes caso não tivessem sido evocados, e o que acontece com todos os espíritos sofredores não evocados? A resposta já foi dada na história de um danado, o espírito de Castelnaudary, publicado na revista de 1860. Acrescentaremos que estes dois espíritos, tendo chegado o momento em que poderiam ser tocados pelo arrependimento e receber luzes, circunstâncias providenciais, posto que, em aparência fortuitas, provocaram sua evocação, quer para o seu bem, quer para a nossa instrução. A evocação era um meio, mas, em falta desta, a Deus não faltam recursos para vir em auxílio dos infelizes. E podemos, ainda, ter a certeza de que todo espírito que quer progredir sempre encontra assistência, de uma maneira ou de outra. Allan Kardec.